Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar sobre o bom senso e o senso comum. Qual é a diferença? Esse assunto ele é bastante interessante, por quê? Porque todo mundo, né, a maioria das pessoas fala, não, eu tenho um bom senso, eu uso o bom senso. E eu percebo que muita gente não sabe bem o que está dizendo e como está, né, colocando isso. Por quê? Porque ela fala assim, eu uso o bom senso baseado naquilo que ela aprendeu, naquilo que ela entendeu desde que ela nasceu aqui, do que foi passado para ela, as coisas que ela absorveu do mundo, e ela não conta aquilo que foi retirado dela, aquilo que, ó, você não pode, assim tá errado, e isso não é certo, tem que ser direito, se comporte assim, faça aquilo. Ela não conta com o processo de educação que ela sofreu. E aí vem moral, vem religião, né? Família, e toda a sociedade, tudo bem. E aí você vai criando algumas situações dentro de você e você fala, esse é o bom senso. Não, isso não é o bom senso. O intuito da reflexão aqui é fazer com que você amplie os seus pensamentos, olhe para dentro de você e sinta exatamente o que está acontecendo aí, tá? Não é para você ficar olhando o comum. Por quê? Porque o bom senso, ele se confunde muito com o senso comum. O que você muitas vezes fala, não, mas assim que é o certo, isso é o senso comum, isso não é teu. Tá? Um senso comum que eu sei que gera polêmica muito é a religião. Você cresce numa família católica. Então, ó, o senso comum é esse, é assim que funciona. Você não teve opção de escolha. Você foi criado ali e ali foi passado aqueles valores para você. Só que na maioria dos casos as pessoas não se identificam com aquilo. E eu tenho proprietário para falar, porque eu já atendi um sem número de pessoas assim. Mas ela não tem coragem, né, de, enfrentar e falar, não, isso aí não faz sentido para mim. Eu não acredito nisso. Eu vou em busca de outras coisas. Uns fazem depois que cresce, fica mais independente, faz outros não, carrega isso para uma vida inteira. Então aquilo não é um bom senso, é o senso comum. Eu fui criado ali, me passaram aqueles valores e muitos nem questionam o valor. Oh, isso é assim mesmo? É de verdade? É dessa forma? Não. Aprende aquilo e copia aquilo, fala, isso é fiel, assim, 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 assim que é. E aí a coisa ela não vai funcionando. Tá? No trabalho, a mesma coisa. No trabalho tem a mesma situação. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que se comportar assim, tem que se comportar desse jeito, tem que fazer assim, assim, assado. E aí as pessoas, o que que acontece? Elas vão sendo criadas e sendo colocadas desta forma. E ali ela não consegue se comportar de uma maneira adequada para ela, ela fica com medo. Ela fica com medo, ó, porque tem o trabalho, precisa isso, precisa aquilo, porque senão sou mandado embora e tudo mais. Para o relacionamento, a mesma coisa. O senso comum. Então eu tenho que agradar o benê, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho o que para os outros me. E ali a gente vai levando a vida desta forma, achando que tem um bom senso. Ah, não vou arrumar confusão que eu tenho um bom senso. E não é bem assim. Olha, isso é assim, desta forma. Não. Você tem que tomar cuidado, porque isso foi aprendido. Então, o que você diz de bom senso é o teu senso comum. Lá, os valores que você aprendeu foram os valores que foram passados para você, mas nem sempre são os valores que estão dentro de você. Eu mesmo me deparei no processo religioso quando falaram para mim, ó, você tem que seguir a vontade de Deus. E aí eu falei, mas pera, essa vontade de Deus não é a minha. Porque a vontade de Deus, ela estava escrita lá, né? É assim. E aí eu olhei e falei, ué, mas essa não é a minha vontade. Não, mas você tem que ser a vontade de Deus. Aí já ferrou, entendeu? Aí já complicou. Eu falei, não, não dá. Porque eu não quero. Se eu tiver que seguir a vontade de Deus, essa vontade de Deus, desse Deus, eu vou estar contra a minha vontade. E aí tem duas pessoas brigando aqui. Eu aqui dentro e Deus comigo. Eu vou quebrar um pau danado com ele. Mas estão falando que ele sempre ganha porque ele é poderoso, que ele é tudo isso. Falei, então ferrou, então eu já entrei perdedor. Falei, não, tá errado. Eu vou me lascar, ou eu sigo isso ou nada. Não tem outra opção? É que nem eu brinco aqui, fala Brasil, ame ou deixo, não tem outra, né? Não.
Então eu comecei a olhar aquilo, então quando isso tocou aqui dentro, eu falei, isso aqui é o meu bom senso. Então espera, deixa eu ver o que tem de verdade naquilo. E o que tem de verdade no que eu estou sentindo. E eu começo a comparar, a estudar, e eu cheguei, né, na minha situação hoje, para mim. Tá? Isso aqui não é uma doutrina para ninguém. E eu segui a minha verdade. Estou muito bem, muito legal para mim, funcionou perfeitamente bem. Então hoje eu não fico preso a dogmas de moral, de religião, de sociedade, nada disso. Hoje eu tenho até a minha espiritualidade independente, livre, né? Então o meu trabalho é livre, né? Contra qualquer sindicato, qualquer coisa. Então meu trabalho é independente também, então eu não fico preso nessas normas. Então eu posso falar e fazer as coisas que eu tenho o meu bom senso aqui. E tá dando muito certo. Tem muito resultado bacana, as pessoas procuram, falam, pô, Jorge, é legal, é bacana, e o tempo todo eu tenho esse feedback das pessoas que, olha, mudou, inclusive na reflexão aqui. Olha, essa reflexão para mim foi muito boa, foi muito legal, e pessoas que realmente transformaram a vida acompanhando aqui as reflexões diárias. Pegou aquele gancho e foi e transformou e as coisas estão acontecendo. Então eu tenho essa liberdade para isso. Isso é o bom senso. É dentro, é na alma. O meu espírito aqui, quando eu falo alma e espírito para quem está chegando agora, não é religião. É a nossa essência. Então, toda vez que você segue isso e você observa aquilo ali, você vai ver que é teu e que dá muito certo para você. Mas, ó, gente, isso aqui é único, é para você. Quando você muda aqui dentro, automaticamente muda lá fora. As pessoas te tratam diferente. Quando você põe respeito aqui dentro, as pessoas te respeitam lá fora. Quando você põe amor e carinho aqui dentro, as pessoas têm amor e carinho lá fora. Quando você põe a prosperidade aqui dentro, a prosperidade acontece fora. Então vamos falar de prosperidade. Você pega ali e não tem dinheiro. Aí fala, pô, mas você precisa sentir rico. Pô, Jorge, mas como é que eu vou sentir rico se eu estou negativado no banco, estourado no cartão, devendo aluguel, devendo água, luz para cortar? Não dá para sentir rico, é. Isso é real ou é a realidade? Não, isso é real. Não. Isso é o senso comum, não é o bom senso. O bom senso isso é a minha realidade, mas não é o real. A realidade é assim, tá ruim, a gente entende. Eu tenho o bom senso e o bom senso tá aqui. Fala para mim isso, o meu bom senso. Mas o senso comum é de que tá difícil, tá duro, é complicado. Então, isso não é real, isso é a tua realidade do momento. E a partir dali, você vai precisar transformar isso. Você só está trabalhando na falta. Qual foi, vamos dizer assim, quais as referências que você tem dentro da tua família, da criação do ambiente que você teve, de prosperidade, de riqueza, de abundância? Pode ver, se você tá na merda, é porque você não tem isso. Você aprendeu a valorizar a pobreza. Dinheiro não dá em árvore, a vida é dura, é complicado. Estude para ser alguém na vida. E você tem que isso, você tem que aquilo. É melhor pingar do que faltar. É melhor um na mão do que dois voando. Sabe essas coisas, esses ditados maravilhosos que põem a gente para baixo. E você acreditou nisso, isso virou a tua lei aí dentro. A vida é dura, é difícil. Mas vai melhorar, mas é difícil. Então você crê na dificuldade. Ah, mas o mês que vem não tem. Porra, o mês que vem você não sabe, você pode nem estar vivo o mês que vem. Eu sei que isso pode gerar até uma loucura, uma ilusão. Ah, é o mundo de Bob, ó, se ele fica, né, viajando na maionese. Não. É o que você acredita. A coisa tudo bem, não tá legal, não tá bacana, a gente entende e sabe, tá bom. Mas se você não muda o teu padrão e não se sente naquilo, você mexe com os mecanismos de defesa do corpo. Então eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de pôr preço, eu tenho medo de ir lá atender, eu tenho medo de falar besteira, eu tenho medo de não dar conta. E eu estou alimentando a pobreza dentro do meu trabalho. E ali só vem conta, conta, conta cada vez maior e cada vez menos dinheiro. Quando você está ali, né, no teu bom... Isso é o senso comum. Que ó, é difícil, porque é a crise, porque é o governo, porque é o mundo, é o clima, né? É o ninho, porque é isso, é aquilo. E aí a gente vai sempre trabalhando no senso comum.
Lá dentro está falando para você fazer, para você, mas chega uma voz e fala, você não vai conseguir. O não vai conseguir é o senso comum. O bom senso está gritando lá dentro. E você acredita tanto nesse senso comum que você fala, a vida é assim. Gente, eu canso de atender pessoas assim. Há mais de 20 anos fazendo isso com as pessoas. E observando que ela tem uma crença muito forte nesse senso comum. Então a gente precisa desligar disso, até para a gente crescer como nação. Brasil é assim mesmo. Isso aqui é Brasil. A gente tem uma noção, a gente tem um senso comum. Brasil, né? País do futebol, país da corrupção, país não sei o quê. Então a gente, para baixo. Eu não ponho a camisa do Brasil, eu não faço isso. A gente defende político, adora bezerro de ouro ainda, briga por político, briga por bandeiras partidárias, né? Então isso tudo é senso comum. Você nem gosta às vezes da figura, mas você vai no embalo, é senso comum. Eu tenho que arrumar alguém. Eu tenho que ter um homem, mulherada, né? Eu tenho que formar uma família, eu tenho que ter filhos, quando na verdade você nem quer filhos. E aí o filho vira um tormento na tua vida depois. Você queria ser livre, fazer as coisas, aí você vai, engravida, se relaciona com um monte de porcaria, porque é o senso comum. Não é o teu bom senso, você não segue a tua alma, você não segue a tua força. Dentro do mundo espiritual, quando a gente fala espiritualidade, é tudo muita abundância, é muito rico, é a natureza. São as forças divinas, ou Deus, se você quiser chamar assim. Deus não falta. Deus não tem falta, não tem problema, não tem pobreza. Olha a natureza, olha a criação. Você acredita que Deus criou tudo isso? Olha a criação e veja se tem falta, se tem falta de qualquer coisa. Só tem abundância. Não tem, tudo funciona dentro de uma lei, de um equilíbrio. E a gente fica desequilibrado por entrar no senso comum, esquecendo o nosso bom senso, que é aquilo que está aqui dentro em mim. Vê lá o que você vai fazer, vê lá o que você vai fazer. Quando eu falei das reflexões, vê lá, o que você vai fazer. Se ficar mandando essas coisas aí, isso aí vai dar problema. Como vai dar problema? Eu não vou montar consultório, eu vou atender as pessoas de casa em casa. Eu vou até o local da pessoa, que eu cuido da pessoa, cuido de todo mundo que está na casa e cuido da casa, inclusive. E eu tenho a minha liberdade de não ficar trancado numa sala o dia inteiro esperando as pessoas ver. Então eu vou, eu ando, eu conheço coisa, eu vejo coisa, eu compro coisa na rua, né? Eu tomo meu café na padaria, eu como fora. Eu passeio porque eu gosto do movimento, eu gosto de gente, eu gosto de passear, de andar, de subir, de descer, de sair. Eu gosto desse movimento. E, né, me alivia. Eu gosto de estar aqui, estar ali, conhecer lugares novos, situações novas, cidades novas. Então, esse é o meu movimento. Isso não vai dar certo, você é doido, imagina. E olha, eu atendi tanta gente desse mundo afora e conhecendo tanto lugar legal, tanta coisa decente, cada cultura diferente. Como não vai dar certo? Então, esse é o meu bom senso. Se eu fosse no senso comum, eu seria infeliz, tendo que me trancar dentro de uma sala para atender as pessoas todo dia e ficar preso ali um passarinho na gaiola. Para mim, entendeu? Não estou falando que isso é certo ou errado, isso para mim é assim. Então eu priorizo sempre a minha liberdade. A minha liberdade é minha, é o meu bom senso, acabou. Eu não deixo ninguém tirar isso do filho ao benê. Eu ajudo, eu estou junto, eu compreendo, eu entendo, mas começou a querer me segurar, começou a querer me prender, não, não dá. Só que para a gente fazer isso, você precisa estar inteiro dentro de você, estar com você. Quantas pessoas estão enjauladas num relacionamento, num casamento, enjaulada, né, com a vida financeira, ou enjaulada com o trabalho, com a religião, não dá com a família, fazendo as coisas por obrigação, cumprir tabela. Eu tenho agora que ver minha mãe. Como tem que? É gostoso ir ver a mãe porque você quer, não porque senão ela vai ficar chateada. Isso é senso comum, não é bom senso. Chega lá é uma merda, porque, né? A mãe chega lá, tá daquele jeito, só falando problema, só falando mal dos outros, e você não quer estar ali, tá louco para ir embora logo. Então não funciona. Não, eu vou lá quando eu quiser, mas ela ficou chateada, o problema dela. É o meu bom senso que conta. É aqui dentro, é na minha alma, no meu espírito, a minha vontade.
Seja feita a tua vontade. Não a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus a gente sabe é manipulado. Ó, tem que ser essa vontade. Mas não é assim não. Não vai funcionar desse jeito não. Funciona para todo mundo a lei. E a lei é individual. A gente não pode confundir isso. O meu bom senso, ele fala para mim, vai lá, faz assim. Às vezes isso dentro de uma certa moral, uma certa norma da sociedade, ou religiosa, ou de padrão, não pode. Como não pode? Se eu estou sentindo aqui, mas isso é um absurdo. Como não? Eu estou querendo, deixa eu lá experimentar, fazer uma coisa. Não, mas não pode. Por que não pode? Se eu tenho uma vontade aqui dentro. Se eu tenho uma vontade aqui dentro, eu preciso olhar. Ah, mas isso vai te fazer mal. Quem garante? E se fizer mal? Eu estou fazendo mal para mim. Então eu tenho que viver essa experiência. Então eu preciso entender isso. Mas como é que alguma coisa aqui dentro vai me dar uma vontade dentro do meu bom senso comigo e que vai me fazer mal? Então isso não é um bom senso, isso não é uma vontade, isso é uma ameba. Ameba são as merdas que a gente tem na cabeça, aquilo que não tem uma forma, parece uma geleia, né, que fica aqui. Então eu tenho que tomar cuidado onde eu me ligo, com quem eu me ligo. Então você vê que uma coisa puxa a outra. E como a gente fica alienado, não para estudar, não para se perceber, aí a gente fica nesse problema. A gente fica nessa situação. Então a gente fica no senso comum. Ah, eu vou com a maioria, o efeito manada. Ah, todo mundo está indo lá, eu vou assim. Você acha que todo mundo no planeta seguisse o senso comum, nós teríamos Einsteins? Quantos Einsteins você acha que teria? Quantos Beethoven? Pensa nisso. Quantos Tom Jobim nós teríamos? Quantos Santos Dumont? Quantos Pasteur? Então vamos dar uma olhada nisso, né? Vamos pensar um pouquinho. Quantos Platões teria no mundo? Se fosse só pelo senso comum. E essas pessoas eram tidos como, doidos na época deles. Fora do comum, imagina, que loucura. Grambel. Não dá. A gente precisa começar a entender que essas pessoas foram por bom senso. Eu vou fazer isso, isso vai acontecer e eu vou fazer custe aquilo que custar. E foi na ideia deles, eram tidos como malucos e fizeram grandes coisas para a humanidade. Então, sempre vem as coisas boas da minoria. A maioria vai no senso comum. E sai do bom senso. Esse povo estava no bom senso deles. Ó, eu estou seguindo uma ideia, eu não sei bem aqui, mas é isso, é isso, é isso, e vai ter Eles falam alguma coisa lá dentro, e eles fazem, e eles criam. Quem faz a diferença no mundo é a minoria. A maioria tem a força. Não, tem não. A força está na minoria. Se você vê hoje, a minoria é rica e que domina o mundo. A maioria é pobre que depende. A gente não tem, hoje, quando fala de política, eu falo, pô, caridade não funciona. Eu falo, imagina, precisa, não dá. Você só dá. Programa social não resolve. Ó, tem mais filho para você receber mais. Você alimenta a pobreza. Isso é o senso comum. Vou ter mais filho aqui para receber mais. Ah, vou ter mais um filho para pagar mais R$ 100. Como se desse para criar uma pessoa com essa miséria. Então eu entendo que você tem uma necessidade, que tem pessoas que não podem, ó, eu tenho bom senso. Então eu sei que tem gente que está passando fome, que está em extrema pobreza e que precisa de um auxílio. Então eu vou dar esse auxílio para ela sobreviver, entendeu? E em cima disso, condicionado a isso, eu dou um programa. Um programa que vai reabilitar essa pessoa. Ou seja, um programa de promoção humana em cima desse benefício. E aí essa promoção humana faz com que ela tenha a subsistência dela, então esse auxílio é retirado. Porque eu entendo que no momento ela precisa comer, ela precisa comprar e não dá. Ela não tem um trabalho, ela não tem uma renda, ela não tem nada disso. Então, ó, tá aqui para você se manter e aqui um programa social para você aprender depois a ter suas coisas. Pronto, é casado. Você estabeleceu ali, isso aqui é retirado. Então a gente tem isso aqui para investir em outros lugares. Mas não, você vai dando forever, para a vida inteira.
E aqui, o senso comum aqui, principalmente no Brasil, é alimente a pobreza. Dê pro coitado, o coitado pode tudo. Não, você não é coitado. Ó, você vai trabalhar, tem renda, você tem condição, nós vamos fazer um programa com você e você vai trabalhar e vai ter suas coisas e você vai gerir. E você também vai, assim como você vai poder gerir a sua subsistência aqui, as suas coisas, você também vai pagar o imposto como todo mundo. O coitado hoje não paga nada e tem tudo. Canso de ver, gente. Ah, mas não é o que mostra aí. É, mas eu trabalhei em um monte de lugar, eu tenho material, eu tenho experiência suficiente para poder falar e propriedade para falar para vocês. Eu fui nos piores becos que a gente imagina aqui, favelas e tudo mais, e ó, os caras têm muito mais coisa do que eu tinha. Porque é tudo no gato, é tudo daqui, é tudo, né? Na coisa ali, não estou dizendo todo mundo, mas uma boa parte tinha. Tem muita gente lá também que trabalha, que faz as coisas e tudo. Mas a gente sabe, né? O povo como é. Achou um negocinho fácil de graça, vai. Então eu vi tudo isso. São as experiências que eu tive, e por isso eu gravo hoje essas reflexões para vocês. E isso não funciona, a gente alimenta a pobreza, a gente alimenta a pirataria, o gato, né? Por quê? Porque eu não tive condição. Você não teve condição, mas você pode roubar. E roubar pode. Então eu tenho que pagar por você, porque você rouba. Minha água, minha luz é mais cara porque tem um furto muito grande. O meu cartão de crédito hoje é 600% de juros porque tem muita gente que não paga. Né? O cheque foi extinto do mundo financeiro porque, né, ninguém, o povo dava e não pagava. E hoje o cartão de crédito veio para cobrir essa falha. Então tem uma série de situações ali que isso é do senso comum, não é do bom senso. Então eu dei bastante exemplos aqui, e claro, dá para a gente conversar isso a respeito de muita coisa. De você olhar e entender hoje, a partir de hoje, pelo menos começar a fazer as tuas buscas, as tuas pesquisas em cima de você. Olhar para você ali e falar, poxa, olha, eu estou no bom senso ou eu estou no senso comum? Se isso é o senso comum, mude isso. Porque se você está no senso comum, eu tenho certeza absoluta que tua vida está uma merda. Que não está funcionando a coisa. Eu não estou só falando de dinheiro, de coisa, não. Estou falando do geral. Porque não adianta você ter dinheiro, ter as coisas, passear, viajar, ter trabalho e teu relacionamento ser uma porcaria. Tá doente, tá cheio de problema, tá preocupado, então só o trabalho. Então você não tem prosperidade. Você é uma pessoa desequilibrada. Ai, ter bastante dinheiro para fazer tudo. Isso é senso comum, isso não é bom senso. Quando você está focado só numa coisa, só num objetivo, você está no senso comum. E o senso comum atrapalha e atrapalha muito. Se você desenvolver esse assunto aí com você, pesquisar mais, saber, isso aqui é só uma pílulazinha, é só uma pontinha do iceberg. Se você afundar, né, aprofundar dentro das reflexões aqui, você vai ver que você descobre um universo maravilhoso e o quanto isso pode ir transformando a sua vida. Então eu desejo para você um bom estudo, uma boa pesquisa aí para vocês, um excelente dia e até a nossa próxima reflexão.